volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o advogado Felipe Cortez, que atua na área eleitoral e conosco vai falar a respeito do julgamento que deverá acontecer, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vindo, doutor Felipe, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores da TV União. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista, conversando sobre essa expectativa desse julgamento. E são alguns casos, existem denúncias por vários setores, existem delações diversas que citam o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei se de memória talvez você tivesse informação, de maneira geral, sobre quais seriam os principais processos, e aí depois a gente entra exatamente nesse caso que está para ser julgado. Não, o que nós temos conhecimento é que no dia 24 de janeiro está marcado um julgamento da apelação que, por enquanto, é a única condenação que o ex-presidente da República tem. E o que se pode falar sobre isso... Esse é qual dos casos? É o caso do apartamento lá do Guarujá, eu acho. Do apartamento do Guarujá, triplex. do triplex. O triplex em que o juiz Sérgio Moro entendeu que ele ocultou e dissimulou a propriedade do apartamento para lavar dinheiro e por isso condenou a apenas 10 anos, alguma coisa da nossa natureza. Por enquanto é a única condenação penal que o presidente Lula tem, o ex-presidente, e a preocupação, as discussões dos advogados eleitoralistas, da imprensa, sobre os efeitos desse julgamento, não sobre o mérito da acusação. Claro que o mérito, o tribunal vai fazer a apreciação da prova e vai julgar a apelação conforme o entendimento dos 3 desembargadores que compõem a turma. Mas as discussões que se colocam, tendo em consideração, levando-se em consideração que o ex-presidente está liderando todas as pesquisas há muito tempo e se já declarou candidato, já veio inclusive ao Rio Grande do Norte como pré-candidato, e está numa caravana aí correndo o país inteiro, é sobre a elegibilidade do ex-presidente e o efeito que uma possível condenação, a possível confirmação da condenação pelo Tribunal da Quarta Região daria na campanha eleitoral para a presidência em 2018. E aí, além desse, existem outros processos, mas não existe condenação ainda. A relação dos outros processos não vale nem a pena entrar nesse debate, porque são processos que ainda estão sendo instruídos e que certamente não chegarão a bom tempo para se declarar uma inelegibilidade. O debate gira em torno desse processo, por quê? Porque a lei eleitoral, modificada pela lei da ficha limpa, ela impôs a inelegibilidade de gestores, ex-gestores, que tenham sido condenados em segunda instância, certo? Então, a grande preocupação, o grande debate sobre essa matéria é se o ex-presidente for condenado, se ele tiver a sentença condenatória confirmada, automaticamente, pelo tipo de crime que ele cometeu, ou que o juiz está dizendo que ele cometeu, ele ficaria inelegível por 8 anos a partir da decisão colegiada. E aí eu pergunto, esse seria um processo, digamos assim, entre os mais complicados ou o mais simples que envolve denúncia contra o ex-presidente Lula? Na minha visão, e aí é uma posição muito pessoal, de quem leu a sentença, e eu, Felipe, entendo que é o processo, no processo a prova para condenação é muito frágil. Ele está sendo acusado de ter recebido um apartamento de forma dissimulada. E da leitura que se faz da sentença e da leitura que se faz da própria peça de defesa e dos documentos que nele são referidos, é que esse apartamento era da OAS, ou da construtora, acho que é a OAS, e estaria, ao tempo dos fatos, hipotecado a Caixa Econômica pela própria construtora. Daí você já tira, só pelo fato de existir uma hipoteca do apartamento, você já vê que a propriedade do apartamento é uma coisa difícil de você dizer de quem é. Talvez, para o ex-presidente, fosse mais fácil ele ter dito que o apartamento era dele, que ele foi acusado de ter recebido o apartamento e ter ocultado, lavado dinheiro
com a ocultação e a dissimulação da propriedade. Talvez se ele tivesse dito, não, o apartamento é meu, eu não consegui pagar, eu já estou pagando, ou estou devendo e vou renegociar, mas é meu, ele não tivesse sofrido essa condenação. Até porque é um apartamento que, pelo que a gente viu dos bens dele que foram bloqueados, ele tinha renda suficiente, declarada no imposto de renda dele para comprar. Não seria um apartamento de valor absurdo que Não pudesse seria supor que ele teria recebido propina, o apartamento como propina, né? Ele teria suporte financeiro dentro das declarações de renda dele, das palestras. Você viu que só numa conta tem 15 milhões dele licitamente depositados, mas que foram bloqueados em outros processos penais. Então, ele teria renda para comprovar. Não sei porque a defesa realmente, se o apartamento não é dele mesmo, o ideal era esse, dizer que o apartamento não era dele. Mas eu acho que dos processos que a gente ouve falar, é uma condenação muito frágil. E a gente vê, estou falando aqui do meu ponto de vista jurídico, né? Como advogado, a sua visão. Eu nunca votei no ex-presidente e não tenho nenhuma simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que a justiça, ela usa uma venda nos olhos, a Deus da justiça, justamente porque o juiz, quando vai julgar... A legalidade tem que deixar a política de lado, né? E é o que tem menos acontecido hoje, né? A gente tem visto aí... Quando algumas questões chegam no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país, dependendo de cada ministro, qualquer cidadão comum já sabe mais ou menos como é que ele vai decidir. Eu tenho feito análise de que o direito começa com as fontes do direito. O que são as fontes do direito? Por que chama fontes do direito? Da onde o direito nasce. Uma das fontes do direito é a lei, está lá escrito. Você não pode matar ninguém, se matar alguém a pena é tanto. Então, a fonte do direito, se você incorrer naquela conduta, você vai ter uma pena. E temos outras fontes do direito, analogia, os costumes, os princípios. E hoje, agregou-se uma nova fonte do direito, que é a imprensa. A imprensa e a cabeça do juiz. Se o juiz entender que aquele réu praticou uma conduta que, mesmo que a lei diga que é lícita, mas o juiz entenda que não é, ele vai condenar. Nós estamos vendo aí, acompanhando o caso dessa ministra que foi nomeada e que está impedida de exercer o cargo, porque o juiz entendeu que, por ela ter sido condenada numa relação de trabalho privada, ela não pode exercer um cargo público de ministro do Trabalho. Quando a Constituição estabelece os postulados de ascensão a qualquer cargo público. E aí o juiz vai e diz contra a Constituição, não, mas eu estou interpretando assim, eu acho isso, e não deixa um ato discricionário da Presidência da República ir adiante. Então isso é muito perigoso. O judiciário precisa se ater mais às fontes do direito e à própria Constituição, para não estar cometendo injustiças e jogando decisões para a plateia ver. E de que maneira a imprensa nacional, a mídia nacional também contribui para influenciar nesses julgamentos, né, e até interfere realmente muitas vezes em resultados? Passando para a população a sensação de impunidade. Quando a grande imprensa ou a imprensa local, ela passa para a sociedade a sensação de impunidade, os juízes, de um modo geral, não são todos, eu estou dizendo que estou vendo no país, como, por exemplo, esses juízes que estão atuando na Lava Jato, antecipam penas com o Instituto, por exemplo, da prisão preventiva, que é um instituto que está sendo desvirtuado para uma antecipação de pena. Você tem, por exemplo, réus presos indefinidamente sob o argumento de que eles podem vir a atrapalhar a instrução do processo. E o que a lei diz não é isso. A lei diz que só pode ser preso preventivamente quem efetivamente estiver atrapalhando a instrução do processo. Então, na hora que você tem julgamentos coroados pela pressão da imprensa, como, por exemplo, condenação em segunda instância, prisão. O cara é condenado em segunda instância hoje, começa a cumprir pena. Contra o texto da Constituição. A Constituição é clara em dizer, ninguém será considerado culpado sem o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Chega à última instância de recorrer. Aí o Supremo Tribunal diz, não, a Constituição está dizendo isso, mas ela não está dizendo isso, ela quis dizer isso. E aí você criou um grande problema no país, porque agora os tribunais começaram a dar efetividade à decisão do Supremo, que tem efeito vinculante. E aí o Supremo está começando
a jogar esse debate de novo para dentro do plenário. Já tem ministros concedendo liminar, não é só Gilmar Mendes, não, tem outros ministros concedendo liminar já contra essa situação, porque está se vendo que realmente não é uma decisão que se possa levar à frente da forma como está. Então, Felipe, e uma outra coisa que lhe pergunto, isso seria, digamos assim, quando muitas vezes se utiliza a mídia nacional para forçar uma condenação, seria aquilo que se chama a teoria do domínio do fato, que levou, por exemplo, à condenação do ex-ministro de Lula, José Dirceu? Não chego nem a tal ponto, não chego com essa profundidade. Mas acho sim que a imprensa tem influenciado o judiciário e muitas vezes tem pressionado de uma forma a constranger o Poder Judiciário a tomar certas decisões. Por exemplo, vou voltar ao caso da ministra. A ministra, a Rede Globo passou 3 dias anunciando que a ministra tinha sido condenada numa reclamação trabalhista e colocando em dúvida a honorabilidade dela. Não sei se ela tem ou não, se não conheço, mas questionando como é que pode uma pessoa ter sido condenada numa relação de trabalho ser ministra do Trabalho. Então, quando diversos advogados de associações viram isso, ajuizaram 2 ações. Isso até pode ser antiético, pode ser imoral, e mas juridicamente é outra coisa. Uma das ações foi indeferida liminar. E uma em Niterói, uma associação de advogados ganhou. O ministro entendeu que violou, o juiz entendeu que violou o princípio da moralidade, que ela pagou a indenização com a remuneração de um terceiro que ocupava um cargo público. Enfim, se ela tiver feito isso, se ela tiver feito esse artifício para pagar uma indenização trabalhista, que ela seja denunciada e mediante o devido processo legal, seja condenada, e aí sim, depois da inabilitação, depois de ser condenada na ação de improbidade e doação penal, ela ficaria desabilitada a assumir um cargo público. Mas, uma deputada federal que está em pleno gozo dos direitos políticos, não poder exercer um cargo de ministra, porque tem uma discussão trabalhista na Justiça do Trabalho, é uma coisa bem diferente, que isso até me preocupa, uma decisão judicial impedindo o livre exercício da cidadania que está garantido na Constituição. Como tem algumas contradições do próprio Judiciário, veja, sobre essa questão foi impedido de assumir, inclusive, a chefia da Casa Civil de Dilma Rousseff, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob o argumento de que ele queria utilizar aquilo para ter um foro privilegiado e não passar pela situação que ele está passando hoje. Mudado o governo, você tem situação semelhante ou até pior, como Moreira Franco, Eliseu Padilha e tantos outros, e ganharam no próprio Supremo Tribunal Federal para permanecer ministro numa situação igual ou pior à do próprio ex-presidente. Aí, se você for para a lei, o que é que a lei dizia? O que é que a lei diz? O que é que a Constituição diz? Como nenhum tinha condenação em segunda instância ou transitado em julgada, seja ela de penal ou improbidade, que suspendesse os direitos políticos, todos poderiam exercer o cargo. Agora, se esse sistema jurídico não funciona mais, se esse sistema jurídico que temos não serve mais para o país, que se convoque uma nova constituinte... Ou se funciona para um e não funciona para outro... Não, que se convoque uma nova constituinte, se mude a Constituição, faça uma nova Constituição, mudando os princípios, mudando as regras. Agora, o que você não pode é dar uma interpretação constitucional, uma interpretação sobre uma norma expressa que está na Constituição, além do que aquilo está dizendo. Eu tinha um professor, que é o grande Paulo Lobo Saraiva, né? Uma grande figura, constitucionalista. Ele dizia que tinha juiz que fazia aeróbica constitucional. Ele tirava de um canto, puxava para o outro, que era para colocar no papel a decisão que ele queria. Então, eu acredito que o Supremo esteja, algumas vezes, fazendo essa aeróbica constitucional. E aí ele faz o exercício que ele quer, dependendo do fato e do cliente, né? do acusado. É isso que a gente, infelizmente, está vendo nos tribunais superiores. Estamos conversando com o advogado Felipe Cortez, que atua na área eleitoral, falando sobre a perspectiva de julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá ficar ou não inelegível. Esses detalhes vamos ainda continuar na discussão e daqui a pouquinho vamos entrevistar o Alexandre Azevedo. O doutor Alexandre Azevedo é controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte a respeito
do conjunto de medidas que foi encaminhado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa, com o objetivo de que seja votado e, se for o caso, aprovado para melhorar, sanear as condições do governo do Estado do Rio Grande do Norte, e espera-se que cada poder também possa fazer a sua parte. Pergunto também ao advogado Felipe Cortez, em relação então a esse caso específico de Lula, no que está para ser julgado. Você, como advogado, considera então que as provas são frágeis? Da leitura que eu fiz, mas quem vai fazer esse julgamento é o tribunal. Se o tribunal entender de confirmar a sentença, até que se esgote a instância, ou seja, até que os recursos possíveis no Tribunal Federal da Quarta Região se esgotem, ele terá elegibilidade. Por exemplo, se for condenado por 3-0, ele poderá ainda impetrar, ajuizar um embargo declaratório. E aí, enquanto esse embargo declaratório estiver pendente de julgamento, ele terá a elegibilidade dele. Dependendo do que ocorrer no julgamento, se for por maioria, se por maioria se reformar uma pena, ou se por maioria se absolver, ou se absolver parcialmente, ele poderá impetrar um outro recurso para o pleno do tribunal chamado embargos infringentes. E aí, enquanto esse julgamento de segunda instância não estiver completo, ele vai ter elegibilidade. O fato é que, se ele for absolvido, ele vai ter plena segurança jurídica para concorrer no pleito de 2018. Pode ser candidato a presidente sem problema. E a Porque votação, não daria tempo de chegar numa votos... instância superior e reformar para restabelecer a sentença. E o recurso para a instância superior, seja de Lula, seja do Ministério Público, de quem ganhar, é muito estreito, porque os tribunais superiores não analisam a prova do processo, mas somente a infração à lei, ou a Constituição, no caso do Supremo. Então, se Lula for condenado e esgotado a segunda instância, ele estará inelegível. Então, ele vai precisar de uma liminar, ou do STJ, ou do Supremo Tribunal Federal, para poder concorrer na eleição de 2018. E ainda que ele não tenha essa liminar, ele pode requerer o registro de candidatura e concorrer por conta e risco com o registro indeferido, porque pela jurisprudência do TSE, ele tem até a diplomação para suspender liminarmente ou no mérito o julgamento do Tribunal da Quinta Região, se condenatório for. Ou seja, então mesmo que ele seja condenado, ele ainda pode ser utilizado em recursos que até o período da eleição ele consiga ser candidato. Até a diplomação. Nós temos casos aqui... Até ser candidato e eleito. Os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, eles autorizam a validade do... Eu concorro... municípios aqui, pronto, o município de Almarim. Os dois candidatos concorreram, um dos candidatos, aliás, concorreu com registro negado. Venceu a eleição. Posteriormente à eleição, ele afastou liminarmente a inelegibilidade dele. E o TSE deu validade aos votos e declarou isso. O julgamento foi nesse sentido, tanto do TRE quanto do TSE, que ele teria até a diplomação para validar os votos. Então, esse precedente do tribunal foi aplicado em diversos municípios do país e não tem por que não se aplicar no caso de uma candidatura presidencial, seja ela de quem for. Então, o presidente que ganhar, se tiver condenação, o candidato que ganhar, se tiver condenação judicial, seja ele Lula, A, B, C ou D, ele terá até a diplomação dos eleitos para questionar essa inelegibilidade dele e alcançar uma ordem judicial, seja ela de mérito ou liminar, para validar o registro dele. Ou seja, então ele pode, mesmo se for condenado, pode ser candidato, pode ser eleito, inclusive, e ficar essa briga na justiça, até digamos a diplomação. Assim, até que ele seja diplomado. E... se ele for diplomado, mesmo condenado, como é que fica essa situação? Não, ele não é diplomado, não. condenado. Tem ele que só resolver, vai ser diplomado... Tem que resolver até a diplomação. Se ele vencer a eleição no voto, por exemplo, os votos dele não são declarados nulos, aí você vai ter que ter uma nova eleição. Agora, me parece que se ele vencer no voto, não sei se a interpretação poderia ser essa, já entrando no campo da política, saindo um pouquinho do jurídico, me parece que se mesmo condenado ele conseguir ser candidato, em sendo eleito, talvez
fique mais fácil de resolver esse problema jurídico, né? O próprio Michel Temer, com situações absolutamente mais complicadas, com mala de dinheiro, com chip, com tudo, no Tribunal Superior Eleitoral conseguir resolver a situação dele, que envolvia inclusive anteriormente situações junto com a própria ex-presidente Dilma Rousseff. Você imagina uma situação como essa? Porque aí o judiciário vai se deparar com um fato nunca antes ocorrido. Com relação aos prefeitos, nós já tivemos aqui diversos casos, mas são muitos os casos que nós temos de prefeitos que se elegem com registro indeferido e que posteriormente, nesse prazo até a diplomação, conseguem reverter a inelegibilidade e tomaram posse e estão governando normalmente. Então, o fato jurídico se aplica tanto na eleição de prefeito, quanto de governador, quanto de presidente. Agora, o fato político pode vir a influenciar o judiciário a não querer que o país se submeta a uma nova eleição. E, de alguma forma, o candidato condenado que vencer a eleição, sendo Lula ou não, me parece que só tem Lula nessa situação com coragem para enfrentar isso, e aí essa inelegibilidade pode ser suspensa liminarmente até a diplomação. Pode ser que um tribunal se sensibilize com a vontade do povo, com a vontade popular, se ele vencer a eleição. Se ele não vencer, a questão perde o objeto e não vai ser debatida. E claro, caso vença na eleição, né, talvez se analise ou mesmo se resolva de uma outra maneira o processo, utilizando a máxima, né, da democracia, que é a vontade do povo, a vontade popular, né, soberana a tudo isso, se for o caso, né? Que vai ser um caso, que se acontecer isso, aí vamos fazer de novo a Europa constitucional, porque pela lei ele não poderia ser candidato. Mas aí... Esse seria o problema desde o princípio, né? Se ele não... Quando foi... Eu não acredito que ele vá vencer uma liminar apenas porque ele ganhou a eleição. Mas isso é uma questão política, de viés jurídico, que a gente não sabe se vai chegar a ocorrer ou não, né? Quem está lhe mandando um abraço, está assistindo o programa aqui ao vivo, olha só, a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, está dizendo bastante esclarecedoras as informações do advogado Felipe Cortez sobre a condição de Lula ser candidato, né? Obrigado pela sua audiência, senadora, aqui do nosso programa. Bom, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Deixe o momento final para a sua despedida junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte e pode acrescentar alguma informação que você considera importante a respeito do julgamento desse presidente. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter prestado os esclarecimentos aqui sem paixão política e procurando dar um ensejo bem jurídico sobre o meu pensamento a respeito do tema, que é um tema que está sendo muito discutido por todos os operadores do direito, principalmente na área eleitoral. Agradeço a atenção e peço a você, Robson, um pouquinho da sua atenção, porque você foi muito importante e abriu um espaço aqui para a minha pessoa, como presidente que sou da Associação de Vaqueiros Amadores do Estado. E quando a vaquejada precisou de espaço, você foi um importante elo de divulgar o nosso pleito. E amanhã a Assovarne está lançando o circuito organário de vaquejada, o circuito Assovarne 2018, amanhã às 19 horas, no Parque Aristófanes Fernandes, e eu deixo aqui o convite a todos que gostam, a todos que são apaixonados por esse esporte, que compareçam lá amanhã no Parque Aristófanes Fernandes para o lançamento do circuito de vaquejada da Assovarne 2018. Há um tempo atrás tivemos uma entrevista aqui, um debate bastante polêmico com a presença de Felipe Cortez e da doutora Rossana Sudari, muito proveitoso que é e muito promotora assistido. do meio ambiente. A repercussão foi muito grande. Mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Robson. Muito obrigado. Muito obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltaremos conversando com o doutor Alexandre Azevedo. Ele é controlador-geral do Estado do Rio Grande do Norte e conosco vai falar a respeito das medidas que foram encaminhadas pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa para a votação, que tem o objetivo, de acordo com o governo, de tentar sanear o próprio Estado e ajudar a sair da situação de crise que a gente vivencia hoje no Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco.